Eu sempre tive curiosidade de saber como que faz a receita que eu vou te ensinar agora. O meu delicioso mil folhas com creme de confeiteiro. Esse doce é aquele clássico de cafeteria. Ele começa com aquela massa folhada super crocante e depois termina com aquele recheio sensacional de creme de confeiteiro. Eu vou começar fazendo a massinha, abrindo a massa folhada. É muito fácil. Eu tô usando a massa para torta. Eu vou abrir ela com um rolo para deixar ela mais fina. O mil folhas é um doce em camadas. Massa, creme. Para deixar essa massa bem fininha, você precisa abrir e assar ela de um jeitinho bem especial. Eu estou usando a massa folhada para torta, ela é mais grossa e é ideal que seja ela. Eu vou manter esse formato mais retangular e depois cortar com uma faca. É importante que as placas fiquem iguais para o seu doce ficar bem bonito. Agora, com a massa numa espessura de aproximadamente meio centímetro, eu vou cortar com uma faca as bordinhas e deixar ela bem uniforme. Eu vou fazer 3 placas. É só para tirar a bordinha e deixar ela bem niveladinha. Quanto menos massa você cortar, melhor. Afinal, seu rendimento aumenta. E agora sim, cortar ela em 3 partes iguais. Vou começar marcando o meio, só para achar as 3 partes semelhantes. Com a massa cortadinha, no jeito, já aberta, você vai posicionar numa assadeira com papel manteiga. Assim, desse jeito. Pode acomodar uma ao lado da outra, porque elas não grudam, a massa não cresce, não tem fermento aqui. Esse tamanho do doce vai ser ideal para 4 porções. Com a massa posicionada, agora eu vou fazer os furinhos com o garfo. É importante você fazer isso, porque a massa folhada ela tem muitas camadas. Então ela retém bastante ar dentro dela, por isso que ela tem essa crocância, por isso que ela fica folhada. Então, para a gente evitar com que crie bolhas grandes e as placas fiquem disformes e feias, eu vou fazer furos com o garfo. Diferente dos salgados tradicionais, que depois a gente pincela o ovo antes de levar ao forno, essa base vai ser assada com uma assadeira em cima, para criar peso e deixar essa massinha bem fininha. Você vai ver que delícia que fica. Faz por toda a superfície da massa, deixa ela toda furadinha. Coloca mais uma camada de papel por cima entre a assadeira para evitar que grude e aconteça alguma coisa. Coloca por cima e para fazer o peso, vou colocar uma assadeira. Já deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus e agora é só deixar essa massa assando por pelo menos 35 minutos desse jeito. Enquanto assa, eu vou fazer o creme de confeiteiro. Além dele ser super fácil, você pode saborizar da maneira que você quiser. Para fazer o creme de confeiteiro, a base é de ovos, então eu vou separar 4 claras das gemas. O creme de confeiteiro é uma versão mais espessa daquele creme inglês, que a gente faz os ovos nevados. Eu já te ensinei essa receita aqui. É muito gostoso. É aquele creme do sonho de padaria. Quanto às claras, você pode fazer uma outra receita. Separadinho. Com as 4 gemas separadas, meu mise en place do creme de confeiteiro ficou finalmente pronto. Eu vou colocar meio litro de leite para aquecer na panela com um pouco de baunilha. Você pode usar fava, essência, o que você tiver. O equivalente a uma colher de café de extrato de baunilha. Enquanto o leite e a baunilha aquecem, eu vou preparar os ovos. Vou colocar 100 gramas de açúcar e depois a farinha de trigo. A farinha vai entrar como agente espessante para ajudar essa gema a deixar esse creme mais firme. Mistura tudo até ficar uma pastinha homogênea e mais clara. É importante você incorporar tudo antes de colocar no leite para as gemas não talharem no calor do fogo.
Parece que não vai homogeneizar, mas logo fica muito cremoso. O açúcar começa a derreter nas gemas e aí vai ficando tipo uma gemada. Quando ficar com esse aspecto assim mais cremoso, já pode adicionar a farinha de trigo aqui. Eu tô usando 40 gramas de farinha. Com tudo incorporado e bem homogeneizado, agora eu vou fazer a temperagem dessas gemas. A temperagem nada mais é do que aquecer as gemas, prepará-las antes de levar ao fogo. Isso vai evitar com que elas sofram um choque térmico muito grande e aí elas talhem nesse creme. Então a ideia é trazer o quente do leite para cá e depois colocar tudo na panela. Mistura bem. Agora sim pode colocar mais leite. Essa é a maneira mais segura de você fazer o seu creme de confeiteiro sem ele desandar. Agora que já está tudo quente, eu vou colocar na panela e continuar mexendo. É importante o fogo estar baixo. Você vai ver que logo o seu creme já começa a espessar. A farinha de trigo age rapidamente, mas é importante você cozinhar para que o sabor residual dela desapareça. Agora eu vou trocar meu batedor por uma espátula. Assim fica mais fácil de mexer, porque eu vou parar de incorporar ar e só misturar. Vai mexendo em fogo médio-baixo até ele ficar mais cremoso. É importante você mexer durante todo o processo do creme. Essa parte dá um pouquinho de trabalho, mas isso evita com que a farinha de trigo assente no fundo e queime, que as bordas fiquem queimadas e que as gemas também coagulem aqui. Se você tiver alguma restrição à farinha de trigo, você também pode usar o amido de milho nesse preparo. Basta substituir pela mesma quantidade, 40 gramas. Olha só como rapidamente o creme já mudou de consistência. Precisa cozinhar mais um pouco ainda, mas ele já está bem mais firme. E à medida que ele esfria, ele também firma. Quando o creme estiver com essa consistência, já pode desligar o fogo e resfriar. Mesmo depois de desligar o fogo, eu continuo mexendo mais um pouco. Como a minha panela tem aquele fundo triplo, o calor residual fica bem intenso. Para conseguir colocar por cima das camadas de massa folhada, eu vou usar um saco de confeitar. Você pode usar uma sacolinha se você não tiver, ou até mesmo uma colher. Eu vou usar o saco porque eu acho mais fácil. Eu gosto de colocar ele dentro de uma jarra, porque daí eu consigo preencher ele sozinha, sem precisar de ajuda e sem me queimar. Não cabe tudo em um, então eu vou tirar ele aqui e fechar com araminho, desses de fechar saco de pão. Quando você fecha o seu saquinho de confeiteiro assim, você protege ele totalmente de criar aquela película mais espessa em volta. E aí ele fica totalmente cremoso e protegido. Repete o processo com o restante que ficou na panela. E se você quiser saborizar o seu creme de confeiteiro, a hora é antes de colocar no saquinho. Então derreter chocolate, saborizar com alguma outra essência, fica muito bom. É só levar para a geladeira e deixar ele ficar bem firme e bem geladinho. Eu gosto de ter esses araminhos porque eles sempre são muito úteis. Agora é só levar o creme para a geladeira e tirar a massa do forno. O cheirinho de massa folhada tá delicioso. Uau, as placas ficaram lindas, super retinhas e eu vou dar um truque. Agora eu vou pincelar um pouquinho de mel e voltar para o forno só por 5 minutinhos. O mel dá um toque super especial para a massa.
passa por cima com um pincelzinho. Eu gosto de passar por toda a parte de cima. Assim, quando você finalizar com açúcar de confeiteiro, ele gruda, fica a coisa mais linda, sem contar no sabor, né? Agora é só levar ao forno por mais 5 minutinhos, sem a forma por cima. Passados 5 minutos, vamos ver como ficou? Agora é só deixar esfriar e o creme de confeiteiro frio para você montar o meu folhas. Agora que a massa folhada já perdeu totalmente o calor e o creme de confeiteiro tá no jeito, eu vou começar a montagem do meu folhas. O creme refrigerou por pelo menos 4 horas. Agora eu vou cortar a pontinha do saco de confeiteiro e começar colocando um pouco no prato para o meu doce não sair por aí. Assim ele vai ajudar a fixar no fundo da travessa. Eu vou colocar a primeira camada de massa. Esse doce é muito gostoso. Eu gosto desse contraste do creme com a crocância da massa. Existem algumas versões do meu folhas que com a camada do creme de confeiteiro é usado chantilly também. Eu gosto bastante, mas o creme de confeiteiro para mim é o melhor. Não pressiona, é só apoiar por cima e repetir o processo com o creme. Se você quiser variar no recheio, você pode fazer uma camada com o creme de confeiteiro tradicional, que é esse aqui, e a outra camada saborizada. Fica bem bom também. Eu aposto que você já deve estar doido para provar essa delícia. Agora eu vou colocar a terceira e última camada de massa por cima dessa gostosura. Por cima, por último, não vai mais creme, mas vai bastante açúcar de confeiteiro. Olha que coisa mais linda, parece que saiu de uma confeitaria de cinema. Um detalhe importante que você precisa saber e que não vai ser um desastre é que quando você vai cortar o seu mil folhas, ele dá uma leve esparramada porque a massa é crocante e o creme é muito cremoso. Então isso faz parte do show. Dá uma ajudinha com a mão aqui ao lado. Agora eu vou finalizar com mais açúcar porque vai ficar bem bonito no prato. Eu espero realmente que você faça essa receita na sua casa porque ela é sensacional.